vamos falar do filme de Demon Slayer, a primeira parte do arco final da história que já foi sucesso de bilheterias, em mais de 10 países, batendo inúmeros recordes ao redor do mundo. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. Eu acho que não dá pra falar de Demon Slayer sem falar da jornada de cada personagem durante a história. É sempre muito emocionante acompanhar a cada etapa disso tudo, principalmente considerando o enorme empenho dos exterminadores pra conseguir derrotar o Muzan e, conseguirem ter uma vida um pouco mais normal. Todos eles em algum momento já se sacrificaram ou se sacrificam por esse propósito. E aqui, nesse começo de filme, já no final da última temporada e no começo desse filme, nós vemos a família Ubuyashiki se sacrificando em prol aí de conseguir pegar o Muzan. O mais interessante disso tudo é que todo mundo ali na família estava engajado nesse propósito. O mestre Ubuyashiki vem já de uma linhagem muito extensa de líderes no grupo de exterminadores que trabalha e atua sempre com o propósito de encontrar o Muzan e derrotá-lo, assim como toda a sua família. Então a esposa dele e as crianças também já estavam envolvidas todas nessa história. Assim como também cada um dos personagens, o Gyu Tomioka, o Tokito, a Mitsuri, o Inozuki, o Zenitsu e o Tanjiro, todos eles em algum momento sacrificaram alguma coisa, em algum momento sofreram a perda de alguém relacionado aos demônios, e eles têm muita força, muita garra e muita esperança dentro deles de conseguir pelo menos derrotar o grande vilão, não é mesmo? E talvez isso traga aí um consolo para as pessoas que eles perderam. E também evitar que outras pessoas vivam a mesma tragédia que um dia eles viveram. Então assim, é uma jornada muito além de exterminadores versus demônios. É uma jornada entre bem e mal, entre fazer o bem e entre lutar contra esse mal puro e único que existe. O mal é assim, o mal é mal, ele não é relativo, ele é simplesmente mal. E aqui a gente tem realmente esse mal com todos os termos possíveis relacionados à maldade, e vemos também personagens, todos eles com defeitos, todos eles com falhas, todos eles com inseguranças também, mas engajados no mesmo propósito, que é derrotar esse mal. E sendo essa batalha épica, pura, do bem contra o mal, podemos ver também o quanto o ser humano é facilmente corrompido. Se usadas as palavras certas, no momento certo, eles podem mudar de lado facilmente. E isso é bem bíblico, gente. Eu não vou entrar muito no mérito da questão, mas assim, chega a ser até religioso esse aspecto que tem em Demon Slayer. Então, como eu comentei, é muito mais do que um anime de luta, é uma faceta ali da nossa realidade. Eu não vi a IMAX, infelizmente, mas eu deveria ter assistido, porque mesmo no cinema que eu fui, foram espetaculares todas aquelas cenas. E o filme foi produzido pra IMAX, então assim, eu acho que nas próximas continuações eu com certeza vou estar assistindo por lá. Foram espetaculares os movimentos de câmera, os enquadramentos, é possível perceber também muitos e muitos e muitos quadros por segundo. É uma animação muito fluida, muito acelerada, muito bem feita, riquíssima em detalhes. Algo realmente bem único no universo dos animes, que eles prezam ali por uma estética um pouco mais simples. Isso sem contar com a trilha sonora lindíssima que tem desde sempre em Demon Slayer. E também tivemos ali mais uma música exclusiva da Lisa, que é uma cantora que já produziu para vários outros animes e também é responsável pela trilha sonora aqui em Demon Slayer. Então tivemos mais uma música dela por aqui que é muito bonita mesmo. As músicas, só de ouvir, já deixa assim o coração quentinho e a gente já fica emocionado. E em diversos momentos temos também a relação da música com a animação, uma aceleração da música, uma música mais lenta. A música acompanha muito bem a história que está acontecendo ali, os momentos. Então é como se a gente estivesse recebendo uma narração, mas não de uma pessoa falando, mas de uma música. É como se a animação estivesse sendo narrada por essa música. É como se a música estivesse puxando
puxando o ritmo e dando o tom ali da história. E como eu já comentei, as batalhas por aqui foram realmente muito intensas, muito boas de acompanhar, mas também em alguns momentos assim, tristes. Como já é esperado, né, pessoal, agora sobraram as luas superiores, poucas delas, que são aí os demônios mais fortes do Muzan, depois, obviamente, dele próprio. Então foram batalhas realmente muito intensas, com personagens muito importantes se sacrificando ou dando tudo de si. Foi realmente muito emocionante de assistir. E claro, como eles trazem aí de histórico, eles sempre mostram no final da vida dos demônios, eles sempre trazem ali um pouco da história do personagem, como é que ele era antes de se tornar demônio e o que levou a essa escolha, se foi escolha ou não. E é justamente nesses momentos que eu falo pra vocês sobre o ser humano ser corrompido facilmente, dependendo do que ele escuta, de como a vida dele prosseguiu e como as coisas acontecem pra ele. Às vezes uma pessoa com uma frase bonita, uma lábia bem feita, eles acabam se corrompendo e se entregando para uma causa que naquele momento faria sentido, naquele momento poderia ser uma perspectiva de um futuro, mas que na verdade não é bem assim que funciona, e eles acabam se corrompendo para esse mal aí, que é, como eu falei, único, puro e explícito, uma maldade como má, e só tem ela é má e é má mesmo, e assim, o ser humano está suscetível a isso o tempo todo. Sempre que acontece alguma coisa que frustra, que indigna, sempre está o mal ali, e sempre você pode se entregar pra ele. E aqui vemos isso em vários momentos, principalmente nessas cenas com as luas superiores. E falando sobre a vida humana, sobre esse ser humano que é possível de se corromper, não posso negar que a batalha mais épica e a batalha desse filme foi sim Akane. Então, pessoal, é o seguinte, me confundi com o nome do Akaza e falei errado todas as vezes. Então, toda vez que ouvirem Akane é a casa, belezinha? Bora continuar o vídeo. Contra Tanjiro e também o Gyu Tomioka, que estava por ali. Eles fizeram um trabalho incrível, a batalha foi espetacular e claro, não tinha como não tocar a história do Akane. Foi um momento muito bonito de redenção pra ele e fez muita gente passar pano, esquecer o que ele fez e abraçar o personagem. Eu não consigo ser assim, eu não consigo fazer isso nem com o Snape. Eu amo o Snape, mas pra mim ele é um antagonista, eu não vejo ele como um herói. Eu gosto muito do personagem, mas eu não sinto tanto carisma como por outros personagens. E aqui é a mesma coisa, ele errou, ele fez escolhas erradas, é muito bonita a trajetória que ele teve, mas eu não passo pano, gente, não tem como. Akane foi mal por escolha e é isso. Mas foi muito legal conhecer o passado dele e também alimenta toda essa parte mais religiosa que eu comentei pra vocês da história. O Doma também foi muito legal, foi muito divertido a batalha com ele. Ele é o tipo de vilão que eu adoro, bem estilo Coringa, bem estilo ele de Meninas Superpoderosas. Não nego que a batalha com ele foi muito difícil, muito sofrida, que acarretou ali perdas pro grupo dos Hashira, mas eu gostei muito do personagem. Não vou dizer que eu passo pano pra ele, né? Mas eu digo que como um bom vilão, pra mim ele foi um bom vilão. Meio lunático, meio duvidoso, que faz as coisas por um viés meio equivocado da ética e moral, e justamente por isso que eles são bons vilões. Não por algo que aconteceu na vida deles, não como vítima, mas pelas próprias visões equivocadas de mundo que eles têm. Então com certeza se tornou aí um dos meus luas favoritos. Eu confesso que o Akane me conquistou um pouco com a história dele, foi triste de ver como a jornada dele aconteceu, mas eu não vejo ele como um bom vilão, né, nesse aspecto. Ele foi um bom rival ali pro Tanjiro, mas eu não consigo vê-lo como meu vilão favorito ali na história. Eu vejo o Muzan como um vilão muito bom e o Doma também está sendo um vilão muito bom. O Akane é um bom personagem, é um bom vilão também, mas eu não sei se eu colocaria ele lá em cima, talvez um top 3, né, Muzan, Doma e ele embaixo, talvez seria assim. E eu entendo a frustração de muita gente em relação ao Doma. A batalha contra Shinobu foi realmente muito sofrida, muito difícil. As cenas foram realmente dolorosas de assistir, mas eu acho que bons vilões existem justamente pra incomodar, é essa a proposta deles. E ele conseguiu fazer muito bem isso. Então é isso, pessoal. Eu amei esse personagem, me perdoem, mas eu amei de verdade. Lembrando que a Amazon é o melhor lugar pra fazer compras na internet. E com o meu link você patrocina o canal sem gastar nada. Então,
link na descrição. Uma coisa que me deixou muito intrigada foi o fato do Ubuyashiki ter um filho homem, e que só apareceu agora depois da explosão na mansão. Até então ele tinha 5 filhas, 4 de cabelo branco e uma de cabelo preto. Eu sempre me perguntava o porquê que só tinha uma com os cabelos negros, não é mesmo? Achava muito estranho, justamente porque eram 4 de cabelo branco, podia ter mais uma, não é mesmo, de cabelo escuro. E nesse filme descobrimos o motivo dessa, até então, filha ter os cabelos mais escuros. Acontece que, na verdade, a linhagem masculina da família tende a ter cabelos pretos. Então sim, era um filho homem, que estava fingindo ser uma garota por segurança, por proteção, justamente por ele ser o último ali da linhagem, capaz de ter as visões e talvez derrotar o Muzan. Eu já gosto muito da forma que cada Hashira trabalha, todos muito motivados, muito dedicados, e eu acho que a escolha aqui da mangaka em reunir os exterminadores em alguns grupos funcionou muito bem e de forma muito harmônica. Foram escolhas assim, talvez difíceis de fazer, talvez não, mas que eu não conseguiria enxergar diferente. Para cenas desse porte, é importantíssimo que as pessoas que estão ali interagindo tenham uma sinergia, principalmente considerando cenas de batalha. E as escolhas das batalhas e das duplas que foram, duplas ou individuais, né, que foram escolhidas para cada batalha fizeram muito sentido e foi muito bem escolhido. Como os dois da respiração da água, por exemplo, trabalhando juntos, sendo o Gyu Tomioka o grande responsável em trazer o Tanjiro para esse mundo contra um oponente muito marcante ali para a história, tanto para eles quanto para nós, que foi a última batalha do Tanjiro contra o Akane, onde nós perdemos o Rengoku. Então tinha ali uma necessidade dessa revanche e finalmente tivemos uma revanche digna de cinema. O Obanai com a Mitsuri, foi lindo ver os dois, ele é muito apaixonadinho por ela, eu já não sei se sentiu mesmo. É muito bonito ver a sinergia entre os dois, essa relação, e finalmente ter esse momento dos dois juntos, trabalhando em sintonia. Os dois têm um tipo de luta muito parecido. Ela é muito flexível com a espada dela, que parece uma fita, ele tem a questão com a cobra. Então assim, também foi uma parceria muito legal, tanto em aspecto de trabalho, dos dois trabalharem de forma parecida, quanto também o aspecto dele gostar muito dela e ela ter um carinho por ele e ter ali então uma última batalha, talvez, juntos. E isso sem contar também com outras batalhas muito importantes para cada um dos personagens, como o Douma versus a Shinobu, que já vem de um histórico onde a Shinobu perdeu a irmã dela para o Douma e agora ela também precisa dessa revanche, precisa desse momento de se vingar, né? É meio equivocado falar vingança, mas assim, acaba sendo de alguma forma. Então ela precisava muito dessa batalha, tinha que ser ela contra ele. E também a batalha do Zenitsu contra o Kaigaku, que era seu rival na época de escola, na época de treinamento, e também veterano ali da respiração do trovão. Ele seria o Hashira do trovão, ele seria o herdeiro principal da respiração do trovão, mas não foi bem isso que aconteceu, não é mesmo? A gente já sabe o que aconteceu, foi o Zenitsu, que se tornou então o representante da respiração do trovão. E aqui, com um pouco do passado desse personagem, a gente descobre um pouco mais também da história do Zenitsu. Então era uma batalha muito importante também entre os dois. Então é isso, pessoal, eu amei demais a história, saí encantada do cinema. Eu já acompanho o Demon Slayer desde a primeira temporada. Eu sei que eu não trouxe conteúdo dele por aqui, mas eu já acompanho desde a primeira temporada. Eu assisto a primeira temporada legendado no lançamento, depois eu assisto em maratona dublado, porque, gente, esse anime dublado é maravilhoso de assistir. No cinema, inclusive, eu fui assistir dublado, porque eu gosto muito da dublagem que eles fizeram aqui. Então, assim, a história é densa, tem bastante personagem com muita camada, mas a dublagem traz um aspecto cômico que não tem na versão original. Então assim, eu vejo no original, depois eu vejo de novo. Como já previsto, foi um filme muito violento, já era de se esperar, a animação já vinha com essa proposta, mas sinto que não fez sentido a mudança em cima da hora de censura para 18 anos, já que foi o único lugar do mundo a ajustar isso aí. Isso sem considerar que muitos outros filmes live action muito piores
foram ali para a censura de 16 anos. Apesar de ter alguns momentos realmente muito periclitantes, eu sinto que não precisava ser 18 anos. Mas eu entendo que tiveram algumas cenas realmente bem pesadas, o que poderia talvez levar a um 18 anos, mas eu não sei, não chega ao nível de Deadpool e Wolverine, justamente porque é um desenho. Então assim, fiquei triste pelas famílias que compraram os ingressos para levar seus filhos de até 14, 15 anos e não puderam assistir, justamente porque 18 anos não podem menores assistir. Aos 16 você ainda consegue com o responsável, mas 18 não. Então assim, eu fiquei um pouco frustrada por eles. Pra mim não foi um problema, até porque eu já sou maior de idade, as pessoas que eu levei eram maior de idade. Mas eu fiquei triste por quem comprou ingresso, contava com isso, queria muito assistir no cinema e foi proibido. E tiveram pessoas que fizeram mesmo assim, que levaram os filhos mesmo assim, e a polícia bateu lá na porta no meio da sala de cinema. Foi um período bem caótico de lançamento e mesmo assim o filme foi sucesso de bilheteria. Então, espero que para os próximos já avisem desde o começo se for para ser 18 anos mesmo. Faz muita diferença avisar no começo e não em cima do laço. A Ancine, pra mim, errou bastante nessa escolha e eu duvido muito que seja só por questões aí, né, de que o filme precisava ser mais censurado. Eu acho que tem mais história, mais caldo pra manga, mas eu não vou entrar muito no detalhe, gente, mas eu acho que não foi só pra censurar o filme, eu acho que tem mais camadas por aí. Mas como eu comentei, foi um excelente filme, um excelente início aí pra esse arco final. Acredito que agora vamos ter cenas mais e mais incríveis. Lembrando que a versão seriada desse filme, com novas cenas, vai sair ano que vem pela Crunchyroll, com cenas extra e cortes no formato de temporada. E o próximo filme tem data prevista para 2027, com a trilogia final aí terminando em 2029. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, porque lá eu trago conteúdo exclusivo sempre pra vocês, então link na descrição. E ficamos por aqui, espero que tenham gostado, e se gostaram, curtam, comentam e compartilhem com os seus amigos. Eu sou a Choco, esse é o canal Pipoca e tchau!